Olá! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema muito importante que afeta muitas pessoas nos dias de hoje. Na verdade, afeta milhões de pessoas cada vez mais, que é a depressão. Uma doença muito séria, muito grave, tem atingido desde crianças até adultos por uma série de motivos, cada um tem o seu motivo para se sentir deprimido, enfim. Mas eu gostaria de dar algumas dicas de Feng Shui que com certeza vão ajudar as pessoas que têm depressão a se sentirem melhor, a terem uma qualidade de vida melhor. Não precisa se preocupar em anotar o que eu vou falar, porque eu vou deixar o PDF desse vídeo na descrição aqui do vídeo, tá bom? Bom, a primeira coisa que é importante entender é que, como eu disse, cada vez mais pessoas estão sofrendo de depressão. Cada vez a gente ouve falar de alguém conhecido que está sofrendo de depressão e a gente não consegue entender por que essa pessoa se sente deprimida. Uma pessoa que muitas vezes tem uma vida boa, uma vida considerada normal e se sente deprimida. Aí a gente vai para uma análise que é já comprovada por uma série de estudos e pesquisas que mostra que os grandes centros têm grande culpa nessa questão da depressão. Os recursos de tecnologia, né, os grandes centros, o excesso do uso de tecnologia que invadiu a vida de todo mundo, está todo mundo com o celular na mão o tempo inteiro, conectado na internet, na frente do computador. Eu estou aqui dando uma aula online para vocês. Ela veio com muita rapidez. A questão da tecnologia, ela veio para as nossas vidas de forma muito agressiva. Nosso corpo ainda não conseguiu se adaptar a isso da forma devida, né? Com a mesma velocidade com que a tecnologia chegou. E isso fez também com que a depressão ganhasse terreno, porque as pessoas passaram a ter uma vida virtual, muitas vezes uma vida de mentira, o que acaba gerando muita ansiedade, muita tristeza, muitos sentimentos ruins. As pessoas se comparam hoje em dia o tempo inteiro com aquelas outras pessoas que elas veem na rede social. E isso tudo faz muito mal para todo mundo. Excesso de estresse que a gente tem nos dias de hoje, muito trânsito, muito trabalho, muito tudo, num tempo muito curto. Isso gera um excesso de produção de cortisol enorme e o cortisol, quando ele está em excesso, ele faz muito mal para a saúde. A gente tem excesso de desafios, de prazos de trânsito, volume de trabalho e custo de vida. São todas situações que elevam a nossa ansiedade, o nosso cortisol, elevam a nossa condição que é propícia para o nascimento, né, para o início de uma depressão. Os relacionamentos são cada vez mais descartados, né? Hoje em dia as pessoas têm relacionamentos descartáveis. As pessoas não se preocupam em resolver as questões de relacionamento, elas simplesmente trocam de parceiro. Né? Nesse novo mundo em que a gente vive, tudo se troca. Você compra produtos que quebram em muito pouco tempo. Então você compra, usa durante pouco tempo e joga fora e compra outro. E isso se estende também aos relacionamentos. Não é todo mundo, né, que pensa ou que age assim, mas muita gente e cada vez mais. A gente também tem excesso de filhos de pais separados, cada vez mais a gente tem casamentos de diferentes formatos e esses filhos crescem muitas vezes sem pai ou sem mãe, né? Crescem já inseguros, ansiosos, angustiados e isso vai desencadear lá na frente uma possível depressão. A gente também convive com excesso de más notícias na televisão, nos programas de rádio, na internet, e em todo lugar você ouve notícia ruim. Excesso de violência, tanto dentro quanto fora de casa. Quantas famílias não convivem com a violência dentro de casa? Excesso de reclamações, pessoas olhando sempre o lado negativo das coisas, porque as pessoas, o ser humano, ele desenvolveu uma capacidade incrível de olhar sempre o lado negativo. São poucas as pessoas que olham o lado positivo das coisas ou das pessoas. E isso também gera um cenário propício ao desenvolvimento da depressão. Além disso, a gente tem pessoas morando mal,
em locais indevidos, mal projetados, que são apenas alguns dos fatores responsáveis pelo excesso de depressão, considerado o mal do século. Eu comecei a aula só falando coisa ruim, mas é para a gente entender, né? Para vocês entenderem em que cenário a gente vive hoje, como é que está o mundo, pelo menos na maior parte, né? Das cidades, da vida das pessoas, o que as pessoas têm vivido ultimamente, e agora a gente vai entrar e aqui em algumas dicas sobre como se proteger disso tudo quando você estiver num ambiente que você pode controlar. Bom, em meio ao caos, né? E o caos que muitas vezes nós mesmos criamos, porque muitas vezes a gente não está vivendo no caos, a gente não está vivendo numa situação ruim, mas a gente transforma aquilo numa coisa ruim. Então, o que é que a gente pode fazer para se proteger, para nos recarregar de energia e ter um pouco de paz, um pouco de serenidade? A gente precisa de um lugar para recarregar as energias do dia a dia. Você sai para trabalhar, você pega trânsito, você convive com pessoas que têm uma série de sentimentos desconhecidos para você. Você precisa de um local, que eu costumo chamar de um templo, né? Que é a sua casa, seu templo, onde você deveria se sentir bem e onde você realmente deveria conseguir recarregar as energias que você gasta no dia a dia. E isso é importante não só para nós, para as nossas famílias. É como que a gente vai criar ambientes que possam neutralizar, né, serem neutralizadores de depressão, neutralizadores de más energias e, com isso, neutralizadores de depressão. Ambientes saudáveis, equilibrados, acolhedores. É isso que a gente precisa ter quando chega em casa. Um ambiente saudável, um ambiente equilibrado, um ambiente acolhedor, para nos recarregar, nos fazer sentir bem, nos proteger. Então, vou agora entrar em algumas atitudes, em algumas ações que você deve fazer para manter o seu ambiente saudável e, principalmente, pessoas que têm depressão, que têm tendência à depressão ou que estão começando a sentir sintomas de depressão, eu indico que façam cumpra esse passo a passo, avaliem seus imóveis, né, os locais onde vivem e até onde trabalham. Tem gente que tem condições de alterar o ambiente onde trabalha e faça algumas alterações e analisem o resultado e depois me escrevam e me contem o que é que vocês sentiram, tá bom? Bom, a primeira coisa é criar uma boa recepção. Quando você chega em casa, você tem que se sentir bem recebido. Quando você chega em casa, você tem que olhar para algo agradável. Chegar em casa e se deparar com um quadro horroroso, um móvel velho, uma porta descascando ou qualquer coisa que você julgue negativa, porque cada um tem um julgamento, se você julga que algo que você veja logo que chega em casa seja ruim, não te agrade, te incomode, troque isso. Não mantenha aquilo que te incomoda ao chegar em casa no local em que está. Então tem que ter muito cuidado e muita atenção com a porta de entrada. Se você mora num apartamento, como é a sua porta de entrada, o que você vê logo que entra no apartamento. Se você mora numa casa, o que é que você vê logo que você abre o portão da sua casa? Isso te agrada? Ok. Não te agrada? Mude. Então, desde o portão ou a porta até o primeiro cômodo. Tudo deve estar impecável e convidativo. A primeira impressão que você tem quando chega em casa pode fazer toda a diferença no sentimento que você vai ter quando estiver dentro de casa. Você chega em casa, vê algo que te incomoda, você vai carregar esse sentimento para dentro de casa e ele provavelmente vai permanecer com você enquanto você estiver dentro de casa. A segunda coisa que precisa tomar muito cuidado, muita atenção é a iluminação. Pessoas com depressão não podem ficar em locais escuros, com pouca luminosidade, com penumbra. Tem que ter luz forte, principalmente a luz natural, a luz do sol. A luz traz vida, amplia o olhar,
permite a melhor visualização de tudo e elimina energias densas. A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm depressão porque elas estão cercadas de densidade energética. Muitas vezes o problema não é ela, é o que está no entorno. Locais escuros, com penumbra, cantos mal iluminados, eles condensam energia, eles prendem a energia negativa, ela fica ali parada. Cantos geram energia parada, por isso todos os cantos da casa devem ter algum tipo de movimento, ou com iluminação, ou com plantas, ou com móveis. Algo tem que existir nos cantos dos imóveis, da sala, do quarto, para que ali não fique impregnado de energia densa. Com relação à iluminação, mantenha todos os ambientes bem iluminados. Tá meio escuro? Troca a lâmpada, coloca uma lâmpada mais forte. Se uma lâmpada queimar, troque a lâmpada. Use luz com tonalidade natural, aquelas amarelas ou neutras, na sala, nos quartos, corredores. Não use aquela luz branca, que parece a luz de consultório médico. A luz branca, ela gera mais estresse e mais ansiedade. A gente usa luz branca em banheiro, por exemplo, mas não numa sala ou num quarto. Então, se a sua sala tem luz branca, troque por uma luz neutra. Prefira ambientes com janelas grandes e deixe a luz natural entrar. Se você mora num local que tem janelas muito pequenas, isso não é bom. Se for o caso, reforça a iluminação artificial. Coloca mais luz, uma luz mais forte no teto, abajures nos cantos, reforça a iluminação. Se você mora num local que tem as janelas grandes, melhor, porque entra mais a luz do sol. Escolha para as pessoas que sofrem de depressão os quartos posicionados no lado leste do imóvel, que é onde nasce o sol. É o quarto que recebe a melhor qualidade de energia da luz solar. O quarto do lado oeste ou do lado norte recebe um sol muito forte. O lado oeste recebe aquele sol da tarde, que é um sol mais forte. O sol nasce no leste, morre no oeste. Quando ele nasce, ele é mais suave, ele tem menos força de eliminação de energia. Ele não drena a energia, muito pelo contrário. O sol leste, ele alimenta os ambientes de energia. O sol oeste, ele drena a energia. Então imagina uma pessoa que já sente uma fraqueza emocional, dormir num quarto que tem energia, falta, de energia, porque ela foi drenada pelo sol da tarde. Se não tiver como mudar essa situação, coloque água nesse quarto, flores em água ou qualquer outra, vaporizadores ou qualquer outra forma de água num quarto que fique do lado oeste de um imóvel. Use cores claras na parede, não use muita cor, não use bege, que é uma cor que joga você para baixo, que parece coisa velha. Não use cores escuras, porque as cores escuras, quanto mais escura a cor, como azul, preto, cinza chumbo, verde muito fechado, são cores que mexem muito com as emoções. Então não use essas cores em ambientes de pessoas que sofrem com depressão. Iluminar os cantos escuros, como eu já disse. Terceira coisa, coloque vida dentro dessa casa. A forma mais fácil de levar a vida para dentro de casa é com as plantas vivas. Plantas de todos os tipos, de todos os tamanhos. Quanto maior, melhor. Quanto mais fortes, saudáveis, elas têm que estar com força, com vitalidade. Se houver espaço, nada de plantinha, não é para colocar um vasinho com uma suculentinha no cantinho, não é isso. É planta forte, planta grande, é verde, é colocar verde dentro desse espaço, dentro dessa casa. Plantas frondosas, grandes, viçosas. A energia das plantas traz milagres, alegria, bom humor e vontade de viver. Uma outra maneira é ter um pet.
porque os pets, além deles serem super companheiros, de alegrarem o ambiente, de darem bastante trabalho, eles também movimentam a energia do local. Eles não deixam a energia ficar parada. Então, casas que têm pet têm menos energia densa, porque eles brincam, eles saem correndo, eles passam por todos os cantos e com isso eles movimentam a energia, o que é muito legal. Além disso, a pessoa tem que ter atitude para cuidar do pet. Ela tem que levantar, ela tem que fazer alguma coisa, tem que dar comida, tem que limpar. Então, o pet também ajuda nesse sentido. O quarto item é analisar os enfeites e quadros. Tudo que a gente tem dentro de casa emite informação o tempo inteiro e essa informação ela é recebida pelos seus olhos, ela vai para o seu cérebro e ela fica lá armazenada no seu inconsciente. O seu inconsciente funciona como se fosse um mega arquivo de informações. E existem os arquétipos, qual é o significado de símbolos, de elementos, de objetos. Isso está tudo arquivado no seu inconsciente. Então, quando você vê determinadas coisas, por mais que você ache que está tudo bem, muitas vezes não está. Porque lá no seu inconsciente, essa informação está sendo processada e gerando para você uma sensação, um sentimento, muitas vezes, que não é positivo. Por isso é muito importante entender, fazer uma análise, andar pelo imóvel todo e analisando tudo que existe dentro do imóvel. Quadros, enfeites, móveis, tapetes, tudo que existe dentro do imóvel deve ser analisado para se entender se esses objetos, se essas coisas emitem ou não sentimentos negativos, estão ou não conectados a alguma lembrança negativa. Precisa entender se para a pessoa que sofre de depressão, aquele quadro, aquela imagem, aquele chaveiro, qualquer coisa, traz para ela algo positivo ou algo negativo. Se tiver alguma conotação negativa, deve ser retirado do ambiente. Não importa o que seja, não importa se custou caro, se veio de herança, não importa a origem do objeto, do quadro, ou seja lá do que for. Se faz mal à pessoa que tem depressão ou que está entrando nesse momento depressivo, aquele objeto deve ser retirado do ambiente. E no ambiente de uma pessoa depressiva deve ter apenas objetos, elementos que tragam boas sensações e bons sentimentos. Aqui eu tenho duas imagens. A de cima são quadros, um conjunto de quadros com plantas, com verde. Aqui é um sol com o mar. São coisas leves, agradáveis. É um conjunto de quadros que ele não traz nada de negativo. Já nessa imagem de baixo, toda acinzentada, a gente tem algo que a gente não sabe o que é. Pode ser fumaça, pode ser uma vista aérea de algum território que está seco, pode ser qualquer coisa. Então, uma pessoa que está com depressão, ela olha para um quadro cinza, parece uma nuvem, você não sabe se é uma tempestade, simplesmente não dá para entender conscientemente o que é isso. Esse quadro, ele é negativo para uma pessoa que tem depressão. Então, se você conhece alguém que tenha depressão e tem em casa algo parecido com isto aqui, isso aqui deve ser retirado do ambiente e deve ser trocado por algo alegre, por algo que a pessoa olhe e entenda exatamente o que é e que traga para essa pessoa uma sensação agradável. Aqui tem mais dois exemplos. Uma escultura de uma mocinha que está com os cabelos ao vento, que transmite uma sensação de que ela está sentindo prazer ao estar sentada num determinado local, recebendo esse vento. E aqui do outro lado, uma outra escultura de uma outra mulher que está submersa com vários tubarões passando em volta. Com certeza a imagem da direita traz uma sensação negativa e a da esquerda traz uma sensação agradável. Então é esse tipo de cuidado que tem que ter, é esse tipo de coisa que tem que ser observada.
Não importa se é a mesma escultora que fez a escultura, se as duas esculturas têm o mesmo valor. Não é disso que eu estou falando, não é da capacidade criativa do artista, mas sim daquilo que a imagem transmite para uma pessoa. Quarto item que precisa prestar atenção, tem que analisar os móveis da casa de uma pessoa que sofre de depressão. Móveis muito escuros, antigos, pesados devem ser evitados, principalmente móveis de família. Que foi da mãe, que foi da avó, que foi da bisavó, não importa se o móvel tem valor. O que importa é como a pessoa se sente e a pessoa precisa estar num ambiente no qual ela se sinta bem. São móveis que passaram de gerações para gerações e que estão carregados de energia de terceiros. Então, se uma pessoa que tem depressão, muitas vezes ela já tem depressão porque ela acaba, de certa forma, sendo contaminada por energias densas, quanto menos energia você trouxer, né, menos energia desconhecida você trouxer para perto dela, melhor. Então, usar móveis de terceiros para uma pessoa que tem depressão não é positivo. Comprar roupas de brechó ou comprar móveis usados não é indicado. Existe maneira de tirar energia de roupas usadas, de móveis usados? Sim, existe. Mas se puder não usar, é melhor. Eu sempre indico que compre móveis novos e mais leves. Dê preferência para os móveis mais claros e leves. A pessoa depressiva já carrega uma carga emocional muito grande, por isso seu ambiente deve ser leve e alegre. Então, uma pessoa depressiva, ela já sofre com uma série de coisas que ela não consegue resolver. Uma pessoa que está com depressão, ela não encontra saída. Então, quanto mais leve o ambiente em que ela vive for, melhor para ela. 2 exemplos aqui. No lado esquerdo, a gente tem uma cristaleira antiga, marrom escura, que a pessoa transformou numa cristaleira alegre, azul, que pode ser usada, por exemplo, no guarda-sabedoria, onde o azul é muito bem-vindo, no guarda-família, onde o azul também é muito bem-vindo. Então, ela transformou um objeto que tem um visual pesado, pesado que eu digo pela cor marrom, e ela transformou num objeto leve, agradável e que com certeza para uma pessoa que tem depressão vai exercer uma informação muito mais adequada do que o móvel da esquerda. É o mesmo móvel, só que ele passou por uma transformação. E só pelo fato de ter passado por essa transformação, ele foi lixado, ele recebeu uma carga de produtos químicos, já faz com que a energia densa que tinha aqui tenha sido eliminada. Essa é uma boa solução. A quinta coisa que pode ser feita é colocar cor no ambiente. Nunca use ambientes de uma cor só. Por exemplo, todo branco, todo bege, todo em tons pastéis muito clarinhos para quem sofre de depressão. É importante que exista contraste. Por exemplo, nessa imagem aqui da direita, você vê que os móveis são todos clarinhos, mas tem o dourado aquece o ambiente, o dourado traz calor, o dourado traz luz, além dos tons de verde que foram colocados para complementar, muitas plantas vivas e um tapete rústico de sisal que traz calor também. Então, eu gosto de móveis claros, por exemplo, uma pessoa gosta de móveis muito claros, não tem problema. Usa o móvel claro, mas faça uma composição que quebre a frieza das cores muito claras. Então, misture cor, misture sempre alguma coisa. E aqui, como eu disse, você pode misturar em almofadas, mantas, tapetes, cortinas, quadros e enfeites. O importante é não deixar o ambiente monocromático. O amarelo, o laranja e o vermelho são cores yang, são cores quentes, que trazem calor, alegria, energia. O verde tranquiliza e ajuda a combater a insônia. São só algumas dicas rápidas sobre cor. O azul índico, que é aquele azul da cor de jeans, ele reduz a ansiedade. O violeta traz estabilidade emocional. Agora, o cinza
que é a cor preferida das pessoas que têm depressão, é a cor da tristeza, segundo um estudo britânico recente. Então, segundo esse estudo, mais de quase 50% das pessoas que sofrem de depressão escolhem o cinza como sua cor preferida, por incrível que pareça. E é a cor que eles devem evitar a todo custo. Então, não é indicado o uso do cinza para pessoas que sofrem de depressão. Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem do lado esquerdo um ambiente monocromático, ele é inteiro branco. Tapete branco, sofá branco, poltrona branca, a luminária aqui ela é prateada, mas o globo aqui é branco, a mesa é praticamente branca. Então, é um ambiente que não tem contraste, ele é 100% branco. E isso traz irritabilidade, ansiedade e gera mais estresse. Na imagem do meio, a gente já tem a mistura com tons de ocre, né, que é um tom quente, e representa o elemento terra, que dá solidez, estabilidade, equilíbrio, e um pouco de verde nas plantas. E do lado direito, mais uma vez, a gente tem a presença do dourado, aqui no espelho, na moldura do espelho, na mesa e nas molduras dos quadros, além de um pouquinho de azul aqui nas almofadas. Então, o ambiente do centro e o ambiente da direita, apesar de terem o sofá branco e o piso branco, eles têm elementos que quebram esse excesso de branco e evitam que o ambiente fique monocromático, o que seria negativo. Bom, com relação à posição no baguá, existem imóveis que têm áreas que saem para fora da maior parte da planta. Quando a gente aplica o baguá, a gente aplica o baguá ele vai ter sempre um formato quadrado ou retangular. Depois você pode ir na minha aula sobre aplicação de baguá, tem algumas aulas sobre o assunto. Quando você aplica o quadrado ou o retângulo, que seria a área do baguá, existem situações em que uma parte do imóvel fica para fora. Muitas vezes, essa parte que fica para fora é um quarto. Então, o que é importante saber? Que uma pessoa com depressão, ela nunca deve ficar posicionada nesta área que fica fora do baguá. Incômodos nos quais ela fique por muito tempo. Por exemplo, um quarto, um home office, se a pessoa trabalha em casa e ocupa o home office muito tempo. Uma sala de TV, se essa pessoa fica na sala de TV muito tempo. Locais de longa permanência não devem que fiquem para fora do baguá como área excedente, né? A gente chama essa área que fica para fora do baguá de área excedente. Não devem ser ocupadas por pessoas que sofrem de depressão, porque elas vão se sentir isoladas do resto, isoladas da família, isoladas do contexto geral de tudo que acontece no imóvel. Elas vão ficando mais alienadas, mais distantes do todo. Então essas são as dicas para quem de Feng Shui, para quem sofre de depressão, para melhorar um pouco essa situação, para aliviar um pouco as sensações negativas que essa pessoa tem. Espero que ajude você, ajude muita gente. Se você conhece alguém que tem esse problema, indica esse vídeo. Eu vou deixar o PDF, como eu já falei, manda o PDF para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.